Bom dia, nós vamos iniciar agora a nossa aula de estrutura atômica. A ideia do átomo, ela começa com os filósofos gregos, como Leucipo e Demócrito, que questionavam a natureza da matéria e queriam entender qual era a menor parte da matéria. Chamaram essa menor parte de átomo. A é um prefixo de negação, tomo, tomia, divisão. Ou seja, a palavra átomo significa algo que não pode ser dividido, a menor parte da matéria. Bem, em 1808, esse camarada, John Dalton, um químico inglês, ele propõe o primeiro modelo atômico. Percebam que, apesar de Leucipo e Demócrito terem falado sobre o átomo, eles não propõem um modelo. Eles criam uma ideia do que seria o átomo e o principal papel deles para a ciência. Eles lançam uma pergunta, eles questionam. E depois outros cientistas vêm tentar responder esses questionamentos. John Dalton propõe que o átomo seria como? Uma bolinha indivisível, maciça e neutra. Então, percebam, vou repetir as características do átomo de Dalton. Para Dalton, o átomo é pequeno, indivisível, maciço e neutro. O nome desse modelo é bola de bilhar. Vou colocar aqui. Então, para Dalton, o modelo dele é a bola de bilhar. Beleza? Qual o contexto que nós temos esse primeiro modelo atômico? Lavoisier, o pai da química moderna. A química começa, a gente sai da alquimia e passa para a química. E Dalton aproveita todo esse contexto para poder propor o seu modelo, desse contexto histórico. Dalton pega as leis ponderais, a lei de Lavoisier, da conservação das massas, e a lei de Proust das proporções definidas. Então, ele aproveita essas duas leis e utiliza essas leis também para chegar à conclusão do seu modelo atômico. Nosso segundo modelo atômico, esse camarada aqui chamado Thomson. Thomson propõe um modelo diferente. Por quê, né? Porque às vezes a gente olha dois modelos atômicos e a gente fala, nossa, esse aqui chegou a uma conclusão melhor do que o anterior, então ele é mais inteligente, esse modelo realmente foi melhor, mas por quê? Existe um contexto histórico, existem outras descobertas que foram feitas na época. E Thomson, ele aproveitou a ideia que foi feita sobre eletricidade, com Becquerel, Faraday, e já que estavam falando que a matéria poderia ter carga, Thomson questiona esse modelo de Dalton, de um átomo totalmente neutro. Ele faz alguns experimentos com um tubo de Crookes, utiliza anteparos positivos e negativos e analisa o desvio da gotas de água e de óleo. E chega a esse modelo, um átomo também pequeno, mas agora esse átomo ele não é mais indivisível. Nós temos os elétrons, ou seja, o átomo não é mais indivisível. Existem partículas menores que o átomo, que até então são os elétrons. Então, para Thomson, o átomo é uma massa positiva, com elétrons inseridos nessa massa. O nome desse modelo é pudim de passas, tá? Alguns autores colocam também pudim de ameixa, mas o nome mesmo é pudim de passas, tá bem? Então, o átomo, uma massa positiva com elétrons inseridos nessa massa. A partir do modelo de Thomson, o átomo ele não é mais indivisível. Temos partículas menores que o átomo, como o elétron, tá? Millikan foi muito importante também para a descoberta do elétron, tá? Um cientista também, apesar de não ter lançado um modelo atômico como Thomson, ele foi muito importante para essa descoberta aqui dessa partícula negativa. Mas esse elétron, ele vai entrar agora no modelo de Thomson. Agora vamos falar sobre Rutherford. Rutherford
faz um experimento, eu vou falar todos os componentes do seu experimento, depois eu vou falar o porquê ele utilizou cada um. Rutherford coloca uma caixa de chumbo com um elemento químico chamado polônio. O polônio emite um feixe. Esse feixe é chamado de alfa, um feixe positivo alfa. Ele colocou um anteparo. Esse anteparo ele foi utilizado para permitir que o feixe fosse unidirecional, ou seja, que ele passasse exatamente por esse orifício, tá? Rutherford queria garantir isso. Esse feixe positivo alfa, ele foi lançado em uma folha de ouro. Por que o ouro? O ouro é o elemento químico com menor reatividade. O ouro só reage em uma mistura de ácido clorídrico e nítrico, chamado de água régia. Por essa baixa reatividade, Rutherford escolheu o ouro. Porque qualquer modificação que ele verificasse no ouro, ele saberia que foi devido a esse feixe positivo. Ao redor do ouro, ele colocou um filme de sulfeto de zinco, ZnS. Então, esse filme de sulfeto de zinco é como um filme fotográfico. O filme fotográfico, não sei se todos utilizaram a máquina que a gente comprava o filme, colocava na máquina para poder tirar foto. E essa máquina, se você tirasse o filme sem rodar o filme, todas as fotos escureciam, tá? Pois o filme fotográfico, qualquer pigmentação marca com muita facilidade. Então, como ele queria saber o que ia acontecer com o feixe positivo alfa, ele colocou esse filme de sulfeto de zinco para saber exatamente onde esse feixe foi parar. Beleza. Quais foram os resultados de Rutherford? Gente, a maior parte do feixe passou livremente e marcou aqui. Ele veio direto. A maior parte marcou. Um pouquinho retrocedeu e veio parar aqui. Outro pouquinho aqui. E uma quantidade menor ainda voltou e veio parar aqui e aqui. Vamos lá. Vamos lembrar de uma regra muito importante na química. Os opostos se atraem. Então, positivo tem atração no negativo. E cargas iguais se repelem. Se eu tenho positivo com positivo, eu vou ter repulsão. Negativo com negativo, eu tenho repulsão. Galera, esse foi o modelo de Rutherford. Vamos imaginar que aqui seja a folha de ouro. Esse é o feixe positivo alfa. Quando o feixe é positivo. Quando esse feixe positivo passava por essa área aqui é negativa. Tem atração. Se tem atração, ele conseguia passar livremente. Vinha direto e batia no filme de sulfeto de zinco. Agora, quando esse feixe batia no núcleo positivo, feixe positivo, núcleo positivo, ele retrocedia. Ou batia aqui na beirinha e vinha parar aqui em cima, tá? Então, ou ele voltava ou passava aqui na beirinha e vinha parar nessa área, mais ou menos, aproximadamente, tá bem? Vamos lá. Se quando o feixe positivo alfa bate no negativo, ele consegue passar, e quando ele bate no positivo, ele não consegue passar, se a maior parte conseguiu passar, nós podemos chegar à conclusão que a maior parte do átomo é... Todo mundo respondeu correto? É o quê? Negativa. Beleza? Então, se a maior parte do feixe consegue passar, ele consegue passar quando bate no negativo. Se a maior parte passou, isso significa que a maior parte do átomo é negativa, tá? E esse negativo está numa área chamada de eletrosfera. E quem fica na eletrosfera? Na eletrosfera, nós temos os elétrons. E temos essa outra área chamada de núcleo. No núcleo, nós vamos ter... Rutherford coloca o átomo apenas com os prótons, mas depois Chadwick
descobre outra partícula sem carga que fica aqui no núcleo. Eu vou colocar com a coloração laranja, tá? Ela não tem carga, então nós temos os nêutrons. Então, no núcleo atômico, nós temos os prótons com carga positiva e temos os nêutrons, que não possuem carga, elétrons com carga negativa, tá? Então, o Rutherford chega à conclusão que a eletrosfera é muito maior do que um núcleo. Então, essa eletrosfera é muito, muito, muito maior do que o núcleo, como se fosse um Maracanã e uma bola de futebol, tá? Agora, quais partículas eu tenho maior quantidade no átomo? Os elétrons ou os prótons? Você pode agora responder: Mariana, se a eletrosfera é infinitamente maior do que o núcleo, esse átomo ele tem mais elétrons. Mas não, essa não é a resposta correta. O átomo tem a quantidade de negativo igual à quantidade de positivo, tá? O que acontece? A quantidade de negativo é igual à quantidade de positivo. O que acontece é que esses elétrons eles estão mais espalhados, muito mais espalhados. Os prótons, eles estão juntinhos aqui no núcleo, mas eu tenho a mesma quantidade, tá bom? E por isso que eu tenho os nêutrons aqui no meio. Cargas iguais se repelem. Se eu tenho um núcleo com prótons todos juntinhos, o que vai acontecer? Eu vou ter repulsão, esse átomo vai desintegrar. Então, tem os nêutrons, o nome já diz, pessoal. Nêutrons, eles vão neutralizar o núcleo atômico. Eles vão impedir que cargas iguais elas se afastem, né? Então, os nêutrons vão neutralizar esse núcleo. Na eletrosfera, esses elétrons estão afastados e depois, no modelo de Rutherford-Bohr, a gente vai entender melhor porque essa repulsão não acontece entre cargas iguais, entre os elétrons que estão na eletrosfera, tá? E a massa atômica? Gente, a massa do átomo, eu vou dobrar aqui para mostrar outra folhinha para vocês. O átomo, ele é formado, vou falar agora da massa atômica, o átomo, ele é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Então, se eu falo, eu quero saber a massa do átomo, a gente pensa em um primeiro momento, eu vou pegar a massa do próton, do nêutron e do elétron, se o átomo é formado por essas três partículas. Legal, mas o que acontece? A massa do próton é igual a 1. A massa do nêutron é igual a 1. A massa do elétron é 1 dividido por 1836. Ou seja, é uma massa muito pequena. É uma massa desprezível em relação à massa do átomo. Imaginem só, quando você vai se pesar e você tira o brinco. A gente faz isso para aliviar a consciência, né? Mas, na verdade, não vai fazer diferença na sua massa. Isso significa que o brinco não tem massa? Não. Isso significa que a massa do brinco ela é desprezível em relação à sua massa. A mesma coisa dos elétrons. Ou seja, para a massa atômica, a gente utiliza próton mais nêutron. A gente não vai utilizar elétron, tá? Agora, olha que interessante. A maior parte do átomo é a eletrosfera, mas a massa do átomo está no núcleo. A massa da eletrosfera, a massa desses elétrons, ela é desprezível em relação à massa do núcleo. A massa do átomo está toda no núcleo, tá? Então, apesar da eletrosfera ser muito maior, a massa está toda aqui. Então, se você quiser tirar a massa atômica, que a gente representa com a letrinha A, você vai pegar prótons mais nêutrons, beleza? E a carga, a gente já tinha falado, próton, carga positiva, nêutron não tem carga, elétron, carga negativa. Gente, eu falei para vocês que o átomo, ele tem a quantidade positiva igual à quantidade negativa, tá? Os prótons nós podemos chamar de número atômico e representamos também com a letra Z. Então, o átomo neutro tem quantidade de positivo, vou mudar aqui a caneta, quantidade de positivo igual a quantidade de negativo. Ele tem Z igual a E. Só que esse átomo, ele pode perder ou ganhar elétron.
Próton não? Sim, em condições mais específicas que a gente vai estudar lá na radioatividade, tá? Mas em condições normais, no dia a dia, esse átomo ele vai perder e ganhar elétrons. Então, quando ele ganha ou quando ele perde elétron, a quantidade de positivo, que é o Z, vai ficar diferente da quantidade de negativo. Ou seja, ele vai virar um íon. Esse íon pode ser um ânion ou um cátion. O ânion quando ele ganha elétron. O cátion quando ele perde elétron. Agora, olha que interessante. O cara perde e fica positivo. O cara ganha e fica negativo. Uma vez eu perguntei a um professor... Eu era adolescente, perguntei, professor, por que quando ele perde ele fica positivo? Aí ele falou, ao contrário da matemática. Eu não entendi direito isso, mas depois lá na faculdade eu fui entender melhor. Galera, olha só. O átomo tem positivo igual a negativo. O cara que tá ganhando, ele tá ganhando negativo. Então a quantidade negativa dele ele vai ganhar negativo, essa quantidade vai aumentar. Ele está ganhando carga negativa. Se ele está ganhando negativo, claro que ele vai ficar mais negativo. Por isso que quem ganha fica negativo, porque ele está ganhando negativo. Agora, quem perde, vou mostrar aqui para vocês também, graficamente, se ele tem uma quantidade de positivo, se ele tem uma quantidade de negativo e ele perde negativo... Esse aqui tá ganhando negativo, esse aqui tá perdendo. Então, agora ele vai ficar com uma quantidade menor de negativo, tá? Isso aqui ele tá perdendo. Se ele tá perdendo, então, negativo, ele vai ficar mais positivo, tá? Por isso, então, que quem perde negativo, quem tá perdendo negativo, vai ficar mais positivo. Então, cátion perde elétron, positivo. Ânion ganha elétron, negativo. Como a gente representa isso? A massa no átomo vem em cima, número atômico embaixo, a carga do lado direito em cima. Agora, se não tiver carga, você pode colocar a massa do lado esquerdo ou do lado direito, tanto faz, tá bem? Como a gente tira, então, a quantidade de próton, nêutron e elétron? Vou fazer aqui com vocês. Então, vamos lá. Deixa eu posicionar melhor. A massa é o número que está em cima, então, do oxigênio vai ser 16. Número atômico, o valor que está embaixo vai ser 8. O nêutron não aparece nessa representação, mas aí a gente tem que lembrar que massa é igual a próton mais nêutron. Eu tenho a massa que é 16, eu tenho um número atômico que é 8. Logo, nêutron vai ser igual a 8. E a quantidade de elétron, quando o átomo está neutro, a quantidade de elétron é igual à quantidade de próton. Se ele tem 8 prótons, ele também vai ter 8 elétrons. Mariana, como eu sei que ele está neutro? Porque não tem nenhum sinal aqui, não tem nenhuma carga. Agora aqui, que é o oxigênio com uma carga. A única coisa que vai mudar quando tiver carga é a quantidade de elétrons. Então, ele continua tendo 16 de massa, 8 prótons, 8 nêutrons. Agora, vamos lá. Se ele está negativo é porque ele ganhou o elétron. Ele neutro tinha 8 elétrons, que é igual à quantidade de próton. Se ele ganhou 2, ele vai ficar com 10 elétrons. Agora, do cálcio, massa é o número que está em cima, 40. Próton, o número que está embaixo, 20. Nêutron, massa é igual a próton mais nêutron. Se massa é 40, próton 20, nêutron vai dar 20. Quantidade de elétron igual a quantidade de próton, porque esse átomo está neutro, não tem carga. Ou seja, 20 elétrons. Aqui, a massa, aí eu tenho um íon agora um cátion. Percebam que a única coisa que vai mudar vai ser a quantidade de elétron. Massa 40, próton 20, nêutron 20. E a quantidade de elétron? Mais 2, ele perdeu 2 elétrons. Se ele tinha 20 elétrons, ele está perdendo 2 elétrons, ele vai ficar com 18 elétrons, tá bom? Os átomos, eles podem ser chamados de isótopos, isótonos, isoeletrônicos ou isóbaros. Você vai gravar essa letrinha aqui. Iso é um prefixo que significa igual. Então, átomos isótopos, P lembra o quê? Número de prótons. Então, são átomos que têm o mesmo número de prótons.
Átomos isótonos são átomos que têm o mesmo número de nêutrons. Átomos isoeletrônicos, o mesmo número de elétrons. E átomos isóbaros, A, vamos lembrar, A significa massa. Então, átomos isóbaros têm a mesma massa. Uma coisa importante para a gente considerar nessa parte são os isótopos. O hidrogênio, ele existe de 3 formas, tá? Se é o hidrogênio, todos têm número atômico 1. O número atômico, o número de prótons, ele é característico de um elemento químico. Eu não posso ter 2 elementos diferentes com o mesmo número de próton. Cada elemento tem o seu número de próton. Agora, se eles são isótopos, eu tenho uma diferença na massa, no hidrogênio, deutério e o trítio, tá? Então, eu tenho o hidrogênio com massa 1, com massa 2 e com massa 3. Os 3 têm o mesmo número atômico, já que eu estou falando do mesmo elemento químico. Terminamos por aqui a aula de hoje. Próxima aula, vamos dar continuidade à nossa aula de estrutura atômica.